Olá a todos, tudo bem? Meu nome é José Caio e vou fazer o trabalho sobre distribuição normal. Eu vou começar aqui com uma rápida introdução, dando um exemplo de um histograma contendo o peso de 1.500 adultos de uma determinada população. E aqui a gente pode notar um fato interessante. A gente vê que a distribuição dos valores é aproximadamente simétrica do valor de 70 quilos. Ou seja, a maioria das pessoas está numa média aí de 70 quilos. Cerca de 88% encontra-se inclusive no intervalo de 55 até 85 quilos. E depois desse valor que fica próximo ao valor simétrico, né, nós temos uma proporção menor de valores mais baixos, abaixo de 50 quilos e um pouco acima dos 90 quilos, que representa aí cerca de 2% do total das pessoas que fizeram. Aqui com uma linha a gente pode ver como que funciona a curva de Gauss. A curva de Gauss é o que determina a distribuição normal. A gente pode notar que os conceitos teóricos dizem que a distribuição normal ela tende a ter um formato de sino, como a gente pode ver aqui, onde a gente tem um valor central simétrico, ou seja, os dois lados dele tendem a ser simétricos. Isso não é uma garantia, os dois lados dele podem ter algumas diferenças ligeiras, divisões de valores, mas o normal é sempre ela ter a forma de um sino ou próximo de um sino. Ela é uma das distribuições mais importantes das distribuições contínuas de probabilidade, porque muitos dos fenômenos aleatórios se comportam próximo a essa distribuição, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, dando alguns exemplos, altura, pressão sanguínea, pesos e muitas outras questões. Além de tudo isso, é claro, né, ela também pode ser usada para calcular de uma forma mais aproximada a probabilidade de outras distribuições, né, como por exemplo da distribuição binominal. É claro que nem todos os fenômenos eles se ajustam à distribuição normal, mesmo ela sendo uma das mais comuns. Eu tenho aqui como exemplo, a gente pode considerar como uma variável aleatória a duração de uma lâmpada de uma determinada marca selecionada e a gente consegue notar por esse gráfico que a distribuição dos valores da duração da lâmpada ela é assimétrica, ou seja, a gente tem uma grande proporção de valores entre 0 e 500 horas e tem uma proporção de valores muito menor acima das 1.500 horas, ou seja, depois das 1.500 horas a durabilidade da lâmpada começa a decair já muito de uma forma não simétrica, ou seja, assimétrica, o que acaba desqualificando ela como uma distribuição normal. Agora eu vou introduzir um pouco o conceito de variável aleatória contínua. Ela funciona como uma das bases para a gente fazer o cálculo da distribuição normal. Ela assume valores no intervalo de números reais e não é possível listar individualmente todos os possíveis valores da variável aleatória contínua. E nós associamos a probabilidade a intervalos de valores da variável. Aqui agora nós temos um pouco das propriedades dos modelos contínuos, né? Uma variável contínua ela é caracterizada pela função de densidade e probabilidade, né? Onde a gente tem como algumas propriedades a área sobre a curva de densidade é 1, como a gente pode ver nessa figura, e que a área sobre as curvas de identidade fx ela sempre é acima do eixo x entre os pontos A e B. E toda função f de x para um valor, ela tem um valor maior que zero para todo x. Aqui nós vemos como que a gente pode descobrir se existe uma distribuição normal para uma determinada variável, que é fazendo a função de densidade dela, né? Que ela é dada por fx, 1 sobre sigma raiz quadrada f de x, que é igual a 1 sobre sigma raiz quadrada de 2π.
Aí depois nós temos o e elevado a menos meio, x menos mi sobre sigma elevado ao quadrado. Isso é claro para valores de x entre menos infinito e mais infinito. Aí, a partir dos conceitos dessa fórmula, a gente consegue ver que mi é o valor esperado. O valor de mi vai ser a média de x, com o mi estando entre menos infinito e mais infinito. E sigma ao quadrado vai representar a variância de x, com sigma ao quadrado sendo maior que zero. E aqui embaixo nós temos a notação. Trazendo um pouco aqui algumas propriedades da função, né? Nós podemos ver que o valor x aqui, que é igual a mi, ele vai representar a média ou o valor esperado, né, que a gente quer alcançar. A variável x aqui igual a sigma ao quadrado, ela vai ser a função densidade. Nós temos aqui um pouco das curvas normais, com mesma variância, sigma ao quadrado, mas porém as médias delas são diferentes. A gente pode ver aqui que ela tem o formato de dois sinos. Nessa outra imagem a gente consegue ver a influência de sigma ao quadrado em uma curva normal. A mesma média, porém a variância delas é diferente. Agora nós vamos adentrar um pouco no cálculo de probabilidade, né? Onde nós vamos calcular a probabilidade que está sobre o valor desse eixo. Bom, agora a gente vai aprender como que a gente faz para calcular a probabilidade normal. Uma forma da gente fazer isso é a gente fazer a integração da função f de x, né, em relação a x. Aí a gente vai aproveitar os limites de integração para representar as faixas de valores que a gente quer obter a nossa probabilidade. O problema de usar esse método é que, infelizmente, isso é um tanto quanto trabalhoso. Se fosse para a gente fazer uma integral da função f de x, seria um processo assim bem difícil, e existe uma forma mais fácil da gente lidar com isso, que seria mais ou menos onde nós vamos criar uma variável aleatória, né, e dar valores para ela, e a partir disso a gente vai padronizar numa tabela. E aí, com essa tabela, essa que eu vou estar mostrando aqui, a gente consegue nessa tabela fazer uma consulta dos valores já pré-determinados sem precisar exatamente ficar fazendo cálculos complexos que vão demorar muito tempo. E aí, dessa forma a gente consegue economizar bastante tempo na tabela.